Boa noite, pessoal. Cristiano Linux Man, do Papo Precisa de Mim, host aqui das lives da rede, Matheus Moreira, que não esteve na primeira. Na última, né? Na última? Enfim. Não, na penúltima, né? Na penúltima, né? Porque já nem sei, Matheus. Eu fiz a de novidades da semana. Isso. Com o Flávio. Isso. Hoje, live de número 146, né, Matheus? Isso. Boa noite, Rafael. Galera que tá aí já vai mandando seu boa noite. Tá. Meu óculos mais torto que tudo, como sempre. Eu até agora não consegui arrumar o meu tá ele. Torto também. O meu tá torto também. Vamos chamar aqui o nosso CTO, né? Seu Flávio Recha, boa noite. Fala, rapaz. Beleza? E cara? Tudo jóia? Bom dia, amiguinhos da rede. Fala, Cris, como é que tá? Fala, Mateuzinho. Seja bem-vindo. Tudo bem? Valeu, Estamos obrigado. aí para esta live de falar de planejamento e metas, né? Só que eu e o Matheus, a gente joga no mesmo time, né? Então aí a gente falou assim, cara, é melhor só apertar botão, não é, Matheus? Então nesses casos. Nesses casos a gente vai apertar o botão. Então essa noite a gente tem a honra de ter como host a Maristela. Boa noite. Maristela é nossa gestora de pessoas, Head of People. Boa noite, pessoal. Boa noite, Mari. Esse é o tipo de evento, Cris, que a gente tem que sentar para aprender bastante, né? A gente só fica aqui quietinho, né? Brenda, boa noite. Danilo, boa noite. E aí temos uma convidada, né? Uma convidada, assim, eu a não conheço, então, assim, eu não posso dar, assim, todo o meu aval, né? Mas, assim, eu tenho um mini currículo aqui grande. Como a gente tem poucos minutos nesse furdúncio de começo, mas ela se chama Fernanda Alves Chaves, ela é de Curitiba, né? Desde que eu me conheço por gente, ela já... Eu acho que quando tudo era mato no mundo de coach, né? Ela já fazia isso daí, entendeu? Então ela já geria pessoas, já geria comunidade, ensinava as pessoas a como palestrar, ensinava as pessoas, tipo, cara, você precisa montar bonitinho, não pode ser assim, né? Bagunçado, as coisas. Cara, ela já fez tanta coisa. Tem que ter pauta, né, Cris? Para gerar polêmica. Tem que ter pauta, essas coisas, mas isso aí não me abala, velho. Eu sou bicho solto, entendeu? Cara, tem tanta coisa aqui, mas tanta coisa. Olha, eu posso dizer assim que ela tem 25 anos de experiência e é envolvida diretamente com a estratégia e planejamento de RH de grandes organizações aí pelo Brasil e pelo mundo. Então vamos trazer aqui Fernandinha, seja bem-vinda, boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Meu Deus do céu, boa noite. O que o Cris estava falando de mim, meu Deus do céu? Eu não estava falando nada, porque a gente pôs uma data assim, só para falar quanto tempo a gente se conhece, assim, desde 2005, só para pôr uma data. Na verdade, foi um pouco antes, tá, Cris? Acho que foi um pouco antes de 2005. Eu imagino que foi lá 2002 ou 2003. Minha data de nascimento. Meu ano de nascimento. Então, assim, por conhecer o Cris há tantos anos, vocês imaginam como eu morro de medo dele, né? Quando ele fala assim, Fer, deixa comigo. Quanto mais você conhece. Somos 4. Na verdade, somos 5, né? Até o próprio Cris tem medo dele mesmo. E é interessante porque é proporcional a quantidade de medo que eu tenho quando ele faz isso e de amor, porque eu adoro ele, né? Tipo,
Tô aí, quase 20 anos convivendo com essa criança aí. Bom, mas é um prazer estar aqui com vocês, gente. Prazer, Matheus, muito prazer, Flávio e Maristela. Que bom que vocês me convidaram para estar aqui. Eu espero que essa nossa próxima hora aí seja frutífera para todos nós. Bom, para os invejosos de plantão, né? Que aí eu vou deixar no colo da Mari, né? Que fala que a gente não tem pauta e não sei o quê. A gente tem um assunto, né? Central, macro, e aí vocês vão levando da maneira que o coração sentir, né? Sem pauta mesmo, porque é assim que o público gosta, mas o quanto a gente sempre ouve, né? Começo do ano, poxa, você já fez as suas metas para 2021, você já fez o seu planejamento e não sei o quê. O meu planejamento aqui é inexistente nesse atual momento, né? Né, Mari? No planejamento a gente está esperando alguma coisa para depois ter um planejamento. Mas o que isso é importante não só para a sua carreira, mas para a sua vida também, né? Para a sua carreira, a gente que vem aí ainda seguido no mundo com pandemia, então muita coisa mudou e possivelmente vai ficar dessa forma, um mix de home office, não sei o quê. E aí eu entendo ser cada vez mais pertinente esse tema, que é planejamento e metas. Então, esse é a nossa abordagem central e que os nossos telespectadores que estão aí... já tem até elogio aqui, ó. Fernanda, profissional incrível. Essa sabe o que está falando. Um prazer estar ligado aqui em Curitiba. É isso aí, porque o curitibano ele se defende, entendeu? Eu já morei muito tempo em Curitiba e é isso aí. Então, Mari e Fernanda, mais uma vez, Fernanda, meu muito obrigado. Obrigado pela indicação de quinta-feira também. E esse é o tema e a bola está em jogo. Fernanda, é um prazer ter você aqui. Com certeza, não é à toa que o Cris te convidou para fazer parte dessa incrível jornada aqui com a gente, né? Conta um pouquinho, né, para a gente da sua trajetória e o quanto essa questão do tema está ligado aí no seu dia a dia, nas suas tarefas, e como que você vê também esse tema no momento que a gente está, né? No começo do ano e nessa situação também de pandemia aí. Como que você, Fernanda, enxerga isso no seu dia a dia? Tá, falando um pouquinho de mim, né? Meu nome é Fernanda Alves Chaves, eu estou em Curitiba. Eu não sei de onde todos estamos falando, agora as distâncias ficaram bem mais próximas, né? Eu estou aqui de Curitiba, tenho, sim, uma carreira de um pouco mais de 20 anos na área de gestão de pessoas, né? Então, eu já passei por quase todos os cargos dentro da área de gestão de pessoas, me sinto bastante confortável de falar sobre isso, falar sobre carreira. E o que me traz mais próxima desse tema é a minha característica pessoal mesmo. Eu, Fernanda, sou uma mulher planejadora. Eu gosto de planejamento, eu gosto de metas. Eu sempre me percebi essa pessoa planejadora e com metas e com objetivos e com organizada nesse sentido, sabe? Então, ao longo da minha vida, eu fui exercitando isso com as ferramentas que eu fui aprendendo e encontrando. E quando eu me percebi coaching, né, quando eu efetivamente fui fazer a formação e me aprofundei um pouco mais nisso, ficou claro para mim o quanto essa minha característica pessoal, né, o quanto uma pessoa que já gosta de normas, gosta de regras, gosta das coisas um pouco mais organizadas, se beneficia quando ela utiliza o planejamento para resolver os problemas da sua vida. Então, acho que esse tema foi bastante pertinente para mim como pessoa, como profissional, e entendo que a gente vai discutir coisas muito legais por aí. Passamos agora... a tua segunda pergunta foi sobre esse momento, né? Sim. Então, eu entendo que, nossa senhora, desde março de 2019, a gente está vivendo aí nessa pandemia, e eu acho que esse cenário todo que nós fomos colocados em xeque, nós tivemos a necessidade de fazer
várias modificações, né? Tanto na nossa vida, quanto nos nossos comportamentos, na sociedade, vida pessoal, profissional, religiosa. E eu acho que todos nós estamos com grandes questionamentos, sabe? Então, todos nós estamos passando por um processo muito complexo de mudança do que a gente achava que era certo. Então, eu estou assim como vocês, cheia de questionamentos. Alguns eu estou conseguindo responder, outros nem tanto, e vou correndo atrás. Aproveitar esse momento, né, Fernanda, até para o pessoal que está participando aqui, para eles mandarem perguntas, dúvidas, curiosidades sobre o tema, que isso também ajuda bastante que a gente conduzir esse bate-papo, né? E essa questão da insegurança do momento, para quem tem o perfil planejador, a gente aqui na Da Rede tem falado muito essa questão do perfil comportamental, e a gente tem uma ferramenta que a gente o modelo. Então, a maioria das pessoas estão cada vez mais conhecendo o seu perfil. O que eu menos tenho no meu do Disque é o planejador. Assim, né, no que sai do meu resultado, acesso bastante e tal, mas é o que eu menos tenho. Você que tem essa característica que é mais aguçada e você gosta disso, que dica que você dá para quem está do outro lado, para quem talvez não tenha isso como ponto forte, que sugestão que você dá, né, que você vê que pode facilitar, porque para você funciona? Eu vou te contar um pouquinho do início dessa minha trajetória, né? Porque eu, obviamente, quando eu comecei a planejar, eu não tinha nem conhecimento de que eu era uma planejadora e eu também não tinha ciência de quais eram as ferramentas que estavam por aí à minha disposição. Mas o que eu percebi? Logo que eu iniciei a minha carreira, muito jovem, eu percebia que quando eu tinha controle sobre algumas coisas, ou quando eu visualizava um certo controle, eu me sentia mais tranquila, eu me sentia menos ansiosa, e, consequentemente, eu conseguia produzir mais e produzir melhor. Então, toda essa necessidade, ela saiu disso. Ao planejar, eu fico menos ansiosa e eu lido melhor com as coisas, consequentemente, fico mais produtiva. Então, as primeiras ferramentas que eu iniciei foi caderninho. Muito simples. Então, eu ganho tanto por mês, então eu vou verificar o que eu ganho, o que eu gasto dentro do meu caderninho para que eu possa me planejar e me programar. Então vou colocar uma pequena meta de guardar, sei, 10% do meu salário hoje. E assim eu fui. E eu fui aprimorando esse processo e as ferramentas de planejamento. E ao longo do tempo eu tive várias, né? Posso depois trazer aqui para vocês os exemplos de planejamento, os exemplos de ferramentas que eu utilizei para me planejar. E hoje, particularmente, Mari, eu só tenho uma planilha Excel. Então, eu acho que eu modelei o meu momento, o meu mindset, já utilizando todas essas ferramentas ao longo do tempo, e hoje eu não preciso mais delas. Porque hoje eu acho que eu já tenho facilidade para me planejar e para me organizar. Então, o que eu tenho é um to-do, muito simples, é uma listagem de atividades, que é só para eu não esquecer alguma coisa, mas eu tenho as coisas mais planejadas na minha cabeça, porque ao longo dos anos eu fui me moldando a isso. O que você está falando para mim acaba conectando também com o tema que a gente vai trabalhar aqui na quinta-feira, né? Que fala sobre essa questão da gestão do tempo, como que a gente se organiza, e está muito relacionado com isso, né, Fê? Tá. Hoje cada a gente usar os seus pontos fortes para favorecer o que quer, né? Sim, e a gente é bombardeado de coisas hoje o tempo todo, né? E esse movimento da pandemia acabou que a gente foi bombardeado com muito mais coisas. Como que você entende que a gente pode evitar que esse tipo de situações, ou desse exagero, né, da exposição dos conteúdos, possa atrapalhar nesse momento? Porque eu vejo assim, muitas pessoas acabam deixando de planejar, deixando de se organizar, porque se deixam levar por esses movimentos. E acabam entrando num fluxo, né? Sim. Sabe que, falando especificamente de carreira, Mari, eu percebo isso. Eu faço um trabalho voluntário junto a um projeto, né? Onde nós ajudamos as pessoas a se recolocarem no mercado. Então, pessoas que nesse exato momento não estão recolocadas ou perderam seus empregos por pandemia ou não, nós ajudamos essas pessoas, ensinamos ferramentas para que elas se recoloquem. E eu cada vez mais
tenho me deparado com pessoas que elas foram levadas à sua carreira ou foram levadas a determinadas situações na sua vida, porque em nenhum momento elas pararam para pensar e falaram assim, para onde que eu quero ir? Né? É como se você estivesse no mar e as ondas fossem te levando, e uma hora você vai para a direita, outra hora você vai para a esquerda. Especificamente de carreira, eu percebo muitas pessoas que elas estão procurando emprego, daí alguém manda faz uma proposta, ela vai. Talvez não seja exatamente o que ela quer em cargo, em salário ou em ramo de atividade, mas ela vai. E daí tá tudo bem, ela fica, daí de repente ela sai daquela empresa por algum momento, por alguma coisa, e daí outra vem e faz uma outra proposta e ela se emprega de novo, e aí já se passou 1, 2, 3, 10 anos, 1, 2, 3, 10 empregos diferentes, em áreas diferentes, e até ao término, eu, Fernanda, pergunto para essa pessoa, mas me diga uma coisa, o que você planejava no teu início de carreira? E a pessoa fala assim, não planejava nada. Então, as coisas foram acontecendo, e quando você se depara com isso, você percebe que você não teve domínio, não é que as coisas aconteceram de maneira ruim, mas você não teve domínio sobre o que estava acontecendo. E daí fica mais difícil para retomar essas rédeas e seguir de agora em diante, né, dentro desse cenário que eu falei da pessoa tá desempregada e está buscando uma nova colocação. Então, eu acho que uma das principais coisas do planejamento é você ter rédeas da sua vida, pessoal, profissional, financeira, religiosa, social, entre outras coisas, sabe? Eu acho que essa necessidade que as pessoas têm de ser protagonistas da sua vida, elas podem ser facilitadas, essa necessidade pode ser facilitada e pode ser concretizada, inclusive, quando você se planeja e você coloca para si metas. Sim. O nosso maior bem, né, o maior poder que a gente tem hoje é o tempo, que ele também trabalha a nosso favor, como pode trabalhar contra a gente. E usando essa questão do planejamento, das metas, de saber quem eu sou, o que eu gosto, para onde eu vou, o que eu quero fazer, ajuda muito. Então, o que você falou de ter o controle, acompanhar, fazer com que você se sentia menos ansiosa, é porque você sabia quais eram os passos que você estava dando, isso te dava mais segurança, te atrapalhava menos no caminho, né? E daí fazia com que eu ficasse mais tranquila com o que estava acontecendo, né? E você consegue passar isso hoje para as pessoas por experiência, né? Porque você sentiu isso na vivência, na prática, né? Eu acho que ao longo do tempo eu fui aprimorando, mas eu sempre fui uma pessoa um pouco mais planejadora, assim. E você fez uma pergunta que eu acho que eu posso trazer aqui uma ferramenta bem interessante, sabe, Mari? Você falou sobre o propósito, o que eu quero fazer, como que eu quero fazer, oncotô, proncovô, né? Usando os termos mineiros, né? Oncotô e proncovô. Acho que uma ótima ferramenta que pode ajudar as pessoas a entenderem qual que é a sua missão, qual que é a sua paixão, o que elas fazem bem, como é que ela pode se posicionar frente à vida como um todo, é o Ikigai. O Ikigai é uma palavra japonesa que ela significa razão de ser ou razão de viver. Então, quando você... E daí, né, as pessoas que estão nos assistindo aqui, elas podem simplesmente fazer essa busca na internet, Ikigai, e é uma ferramenta que nos auxilia a correr atrás e entender um pouquinho, ter esse autoconhecimento, algo um pouco mais aprofundado, não efetivamente de carreira, mas que pode te dar um norte bem interessante do que você quer fazer na vida como um todo, sabe? É o início, é uma primeira ferramenta que eu trago aqui para vocês. Eu já utilizei, eu acho que ela pode ser benéfica. A utilização dessa ferramenta faz com que a pessoa tenha mais clareza do que ela quer como realmente uma forma de trabalho e diferenciar coisas que ela gosta e que possam ser momentos de lazer. Porque também as pessoas têm muito essa dúvida, né? Eu tenho que escolher uma coisa só para seguir só nesse caminho, eu vou fazer tudo em volta disso, ou não, eu posso ter diversos gostos, escolher uma coisa para realmente ser meu trabalho, minha carreira, minha fonte de renda, e ter outras atividades que me gerem prazer, satisfação, e que eu faça por hobby. A pessoa consegue ter mais facilidade de identificar esse tipo de coisa? Essa ferramenta específica, ela serve para autoconhecimento.
né? Então, ela é direcionada para várias áreas da tua vida. E eu indicaria o Ikigai para uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho. Ou seja, ela ainda não sabe se ela quer trabalhar na área de saúde, se ela quer trabalhar na área de tecnologia, né? Então, o Ikigai ele pode ser utilizado para a pessoa se autoconhecer, ver aonde estão os prazeres dela, o que ela gosta, o que ela faz, e dar um início. Acho que é um primeiro, é um norte, né, que o Ikigai pode trazer. Ele fala sobre o que você mais ama, quais são suas paixões, no que você é bom, o que você seria pago para fazer, o que o mundo efetivamente precisa e que você pode utilizar uma fortaleza sua. Então, ele faz esse mapeamento que te ajuda no autoconhecimento. Então, especificamente, acho que a primeira ferramenta é o Ikigai. A gente posso trazer outras aqui, né, conforme a gente vai navegando nessa conversa. Legal. Você acha que para quem está em momento de redefinir a carreira, ou pessoas que já tiveram uma carreira, mas que querem mudar, ou sei lá, alguém que se aposentou e quer fazer uma coisa completamente diferente, pode ser um momento legal também para fazer? Eu acho que transições de carreira, né? Porque a transição pode ser você mudar o que você faz, ou mudar onde você faz aquilo, né? Então, essas são as maneiras de transição de carreira. Eu salientaria 2 ferramentas que eu acho que podem ajudar, tá? A primeira é a SWOT, né? Por que a SWOT? A SWOT, ela faz uma análise do ambiente interno e do ambiente externo. Então, você vai traçar o que está acontecendo no mercado como um todo e vai entender o que você já tem de bom, né? Pra aproveitar, obviamente, as suas fortalezas e daí você vai se aprimorando. Então, a SWOT talvez seja uma boa ferramenta para transições de carreira, e daí você se posiciona frente a isso. Para quem não sabe, a SWOT é uma matriz, a matriz SWOT ela foi desenvolvida por Philip Kotler, assim, metade do 1950, por aí, acredito eu, tá? Não tenho certeza dessa informação. E a matriz SWOT, ela faz uma análise dentro do ambiente interno, né? Se a gente for aplicar isso para você, ver os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Então, você vai se entender e ver o que você pode usar. E vai analisar também o ambiente externo, que quais são as oportunidades desse ambiente e quais são as ameaças desse ambiente. E daí você se coloca ali para direcionar a sua carreira para onde você quer. Então, essa talvez seja a primeira ferramenta que eu indicaria para planejamento, tá, gente? Planejamento de uma transição. E eu acho que vale dizer também o Canvas, né? O modelo Canvas, ele é um modelo utilizado para fazer planejamento estratégico dentro das organizações. Ele define como você faz as coisas, o que você efetivamente faz dentro de uma empresa, para quem você faz, quanto que você cobra, qual que é o teu negócio. Então, através dessas perguntas e utilizando o Business Model Canvas, talvez você possa se organizar para uma transição de carreira. Vale salientar que essas ferramentas que eu estou trazendo para vocês aqui são todas administrativas, tá? São todas ferramentas da administração que eu gosto de adaptar para que a gente utilize dentro da carreira. Sim. No coaching, dependendo do momento, da situação da pessoa, essas ferramentas são realmente bem colocadas, assim, para ajudar, porque é uma forma que você traz as questões mais subjetivas para algo que é concreto, coloca no papel e ajuda a pessoa a tirar do papel e colocar na prática, né? Exatamente. Daí, eu falei no início da nossa fala que hoje eu, Fernanda, não uso mais nenhuma dessas ferramentas. Por quê? Porque ao longo do tempo eu fui usando e eu, né, consegui isso. Mas eu indicaria hoje, para quem está começando, para quem quer se planejar, para quem quer usufruir desses benefícios de um planejamento, ou seja, tomar as rédeas, tanto da sua vida pessoal quanto da sua vida profissional, pesquisa um pouquinho sobre esses modelos, vê o que mais se adapta para você, qual que você gosta mais, qual que é o mais coloridinho para você, e utiliza ele, que ele vai ajudar bastante. Legal. Fê, na sua experiência, o jeito como você vê as pessoas fazendo, ou que você sugere que seja o melhor caminho, a gente começa pelas metas ou a gente começa pelo planejamento? O que vem primeiro ou não tem uma ordem certa?
Então, vamos primeiro deixar claro o que significa cada uma das coisas, né? Planejar é o ato de você preparar um trabalho, preparar algo de maneira sistemática, né? Então, você elabora um plano para alcançar uma meta. Então, a meta é aonde você quer chegar. E o planejamento são todos os passos que você dá para poder chegar até ela. Então, elas andam juntas, tá? O planejamento e a meta. Eu sugiro que a gente comece pelo planejamento, porque muito do planejamento passa pelo autoconhecimento, pelo entendimento de cenários, cenário da tua vida profissional, da tua vida pessoal, quem é você dentro do ambiente, coisa e tal, né? Então, eu sugeriria a gente começar pelo planejamento. Se prepara, faz um trabalho de uma maneira um pouco mais e sistemática, da sua maneira, tá? O que você entender que é o adequado para você, que cabe na tua vida, que você consegue dar conta. E elabora um determinado plano. Com base nisso, fica até mais fácil para que você trace as suas metas. Porque as metas não é simplesmente você colocar, né, um target lá. Eu quero emagrecer. Né? Porque isso se torna um sonho. Eu quero emagrecer desde que eu nasci, na verdade. E não é tão fácil assim. Não é só querer que aquilo acontece. Quando você está fazendo uma meta de maneira um pouco mais profissionalizada, ou seja, com um pouco mais de compromisso e de responsabilidade, as metas, elas precisam passar por algumas etapas. E o que eu sugeriria hoje para vocês é fazer uma meta utilizando a metodologia SMART. Né? A metodologia SMART é um acrônimo que ele foi criado lá pela década de 80, mais ou menos, por aí, acho que 80, daí ela se popularizou um pouquinho depois, aonde a pessoa traça uma meta, mas para traçar essa meta, ela pensa em 5 estágios, né? A SMART é do inglês, né? Então, SMART é specific, que é a meta precisa ser algo específico, né? A meta precisa ser claramente trazida. A meta precisa ser formulada para algo muito claro. Então, ela precisa ser específica, depois ela precisa ser mensurável, né? Então, essa meta que você vai colocar, você tem a necessidade de colocar uma maneira de mensurá-la, senão ela fica vazia. O terceiro tópico do SMART é o A, de atingível, né? Tem pessoas que colocam, infelizmente, nessa, né, de devanear aí, faz metas que não são atingíveis, consequentemente, você se frustra, e não se automotiva, né, para poder traçar outras metas, porque elas são todas inatingíveis. Ela precisa ser muito relevante e precisa ser muito realista, né? Não coloque metas impossíveis de serem criadas. E, por último, elas precisam ser temporizáveis, né? Elas precisam ter uma data para você concluir. Então, essa é a metodologia SMART, que ela acredita que eu acredito principalmente, né, que se você colocar uma meta hoje que possa ser específica, que seja mensurável, que seja atingível, realista e temporizada, né, que tenha um tempo, certamente você consegue fazer as coisas com um pouco mais de facilidade. Tá. A quantidade de metas, ela também é importante? A pessoa tem que tomar cuidado na hora de definir para não se sufocar com a quantidade de coisas que ela definiu para ela mesma? Então, vamos pensar em quais são as áreas da vida do ser humano, né? Eu, Fernanda, tenho a minha vida profissional, a minha vida escolar, formação, educacional. Eu tenho a minha vida social, né? Eu e os meus amigos. Tenho a minha vida familiar, eu, minha família, meus tios, pais, mãe, né? Daí eu tenho a minha vida pessoal, que sou eu comigo mesma, né? Eu sozinha. Tenho a minha vida espiritual, religiosa, né? Para quem acredita, existe todo um universo aí. E tem a sociedade, que eu estou envolvida. Né? Então, vamos pensar. Profissional, escolar, social, familiar, pessoal, espiritual, são 6 ou 7? Acho que 6, né? 7. São 7. A gente não é muito de boa de conta aqui, não.
Eu listei 7: profissional, escolar, social, familiar, pessoal, espiritual e sociedade. Então, se 7 áreas são as que eu, né, trago, são as importantes para mim, eu entendo que eu preciso ter uma meta para cada uma no mínimo. Umas metas maiores, mais de longo prazo, outras metas menores, menor prazo, metas um pouco mais fáceis, metas um pouco mais difíceis, todas elas estando dentro do SMART valem. Então, sabe, Mari, o ser humano ele tem capacidade de absorver todas as metas da face da Terra que ele se colocar, se ele tiver um planejamento para poder fazer com que isso aconteça. Não adianta também eu colocar uma meta grande para cada uma das áreas da minha vida e não conseguir me dedicar a nenhuma delas. Para facilitar também a pessoa, se ela tiver uma meta que é maior, ela quebra. Então fica uma metinha, uma metona, e vai. E daí ela vai se organizando, para facilitar, né? E assim, eu posso fazer com que o ano de 2021 seja a minha meta maior, né? De todas essas, eu escolhi que vai ser pessoal. Então, eu escolhi que eu vou emagrecer. Uhum. Então, obviamente, eu vou colocar os meus esforços, não que as outras áreas não tenham metas, mas eu vou colocar os meus esforços nessa que eu elenquei como ano de 2021 como o ano para que eu emagreça. Então, eu posso fazer isso. A partir do momento que você tem um cenário como um todo, que você desenha as coisas para você mesmo, você pode escolher. E eu acho que é esse o controle, essa é a rédea que o planejamento nos traz, sabe? Essa possibilidade de fazer uma escolha sem se sentir culpado, sem se sentir mal, e falar, não, esse ano eu vou fazer isso. O ano que vem eu vou estudar espanhol. Porque daí você sabe que as coisas vão acontecer e você vai colocar os seus esforços daquela maneira e isso te ajuda. Pelo menos me ajuda muito. Tem pessoas que têm muita dificuldade de fazer isso sozinhos. Eu acho que é um pouco disso que você falou. A pessoa às vezes tem um receio de tomar a decisão sozinha. Ela precisa às vezes de um aval de alguém que dê o suporte, que às vezes converse com a pessoa para esclarecer, para dar segurança. Nessas situações, quem são as pessoas ou os profissionais que ajudam nesse momento? O ser humano, ele é um ser social, ele convive, muitas vezes ele toma as decisões das coisas que ele faz por conta. Nós vivemos em grupo, né? A base do ser humano é a grupalidade, né? Eu trago isso muito nas minhas aulas. O ser humano é um ser social e ele foi criado para viver em grupalidade. Então, a gente sempre vai buscar isso. Então, normal, todos esses planejamentos, eles podem e devem ser feitos com ajuda, caso você se sinta mais seguro dessa maneira. É muito simples. Achou que você precisa de ajuda? Corre atrás. A primeira coisa é isso. E daí, eu indicaria, de uma maneira muito caseira, que, eu gostaria de fazer um planejamento profissional, né, de carreira. Tente achar um mentor ou uma pessoa que você admire, uma pessoa que você perceba que tem uma carreira próxima do que você gostaria e uma pessoa que confie, né? Uma pessoa que esteja aberta a te auxiliar. Eu quero ajuda espiritual. Então, busque dentro da religião que você acredita ou dentro do que você crê, busque alguém que possa te auxiliar. E possa te auxiliar no caminho como um mentor, possa te auxiliar num coaching como ajudador nesse planejamento, ou possa te auxiliar simplesmente com aconselhamento, né? Então, existem muitas maneiras de você correr atrás disso, e existem muitos os profissionais que podem te auxiliar em qualquer área da tua vida. Dentro da carreira, né, que é o nosso mote aqui, o planejamento profissional, ele pode sim ser facilitado se você buscar um coaching de carreira. Né? Então, talvez seja o profissional mais adequado para esse tipo específico de necessidade. Então, o que esse coach de carreira faz? Eu, né, sou coach de carreira, então, para mim isso fica muito claro. O coach de carreira, ele te auxilia, utilizando ferramentas, obviamente, de entendimento
de quem você é, o que você faz, como você faz, onde você está, para onde você vai, e ele vai te acelerando nesse processo de acordo com a meta que você definiu. Né? Então, o coaching, ele não vai chegar para você e vai falar assim, cidadão, você tem a profissão tal. Mas ele vai te dar inputs para que você chegue a essa conclusão, talvez de uma maneira mais rápida e mais fácil. Então, especificamente falando de carreira, acho que o coach de carreira é um profissional que ajuda nesse planejamento, nesse entendimento. Sim, e no LinkedIn, né, Fê, tem muitos profissionais que colocam lá, ativam no seu perfil, que eles estão abertos a dar orientações para quem é da área ou para quem quer conversar a respeito, né? As pessoas também podem usar esse recurso, né? A gente sempre tem. Basta também nós estarmos abertos para pedir ajuda e olhar para as pessoas que estão aí ávidas para ajudar o outro. Realmente, guria do céu, se você bater o olho no LinkedIn, tem um monte de gente falando assim, olha, eu posso ser mentor, eu posso ser seu ajudador, e ainda mais com a pandemia, eu acho que houve uma humanização do ser humano. O ser humano, acredito eu, que ele ficou mais empático e ele ficou mais humano na pandemia. Então, hoje eu vejo mais pessoas dispostas a trabalhar pelo bem do todo, sabe? Pelo bem da sociedade e dar o seu tempo para ajudar pessoas nas mais diversas áreas. Então, eu estou vendo isso acontecer, sabe? Então, eu acho que a gente pode, sim, buscar isso. E, às vezes, o teu colega, a pessoa do teu lado, pode ser o teu coaching para o que ela sabe. Né? Cada um tem algo que faz muito bem nessa vida. Pegue essa pessoa e faça isso, né? E peça ajuda. Sim, você faz esse trabalho já hoje também, né? Ajudando o pessoal a se recolocar, quem tem dificuldade. Isso independe da área de atuação? Você sente que as dores, as dificuldades, os anseios são os mesmos? Eu acho que independe. Acho que todas as pessoas, como um todo, elas... E nesse momento específico, né, que a gente tá num momento de mundo que nós não somos mais VUCA e nós ainda não somos BANI, né, que são os dois acrônimos aí mais utilizados para definir o mundo que a gente está. Em 1980, mais ou menos, a gente teve um acrônimo que era o VUCA, que a gente entendeu que é o ambiente que a gente vive globalmente, é um ambiente volátil, incerto, complexo e ambíguo. Né? E pautado nisso, a gente começou a se perder, né? A gente começou a se perder, não, acho que a gente realizou que nós estamos perdidos. E, consequentemente, a gente pediu mais ajuda. E nesse momento, eu não sei, né, se você já está familiarizada com isso, eu me familiarizei há poucos meses com um novo conceito que vem para substituir o VUCA, que é o BANI. O BANI também é um acrônimo que foi criado após a pandemia, né, com esse movimento de pandemia, que ele diz que o mundo hoje, ele é frágil, ele é ansioso, não linear e incompreensível. Então, de VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, eu demorei séculos para poder gravar isso, agora eu já vou gravar o próximo. Nós estamos indo para o BANI, que é o frágil, ansioso, não linear, as coisas acontecem de uma maneira não linear e talvez incompreensíveis. Então, até por esse momento da nossa sociedade, pelo que a gente está passando, acho que é cada vez mais fácil, já que a gente não tem controle de nada, né? Esse mundão frágil, ansioso, não linear, incompreensível, que pelo menos eu tenha controle, ciência e rédeas da minha vida, né? Do que eu estou fazendo, pessoal, profissional, religioso e por aí vai, em qualquer área que você queira aplicar isso. Você acredita que nesse momento, né, essa mudança aí, né, que nem você falou a forma como a gente enxerga o mundo, a forma como as coisas funcionam, vai facilitar ou vai dificultar para que as pessoas possam planejar, se organizar, terem suas metas? Você acha que vai ser mais difícil? Eu acho que vai ser mais difícil, sim, tá? Porque se a gente for parar para pensar, se eu estou num mundo que antes era ambíguo e agora é incompreensível, tipo, antes ficava entre o 0 e o 1, agora não está incompreensível, nem sei qual que é o que está acontecendo, se planejar se torna cada vez mais difícil, do meu ponto de vista.
E daí também me traz mais ainda a responsabilidade de quem sou eu dentro desse mundo. Eu associo muito planejamento, meta com autorresponsabilidade. Porque você não tem como controlar o mundo. Você não tem como controlar o teu coleguinha, o teu chefe ou a empresa que você tá trabalhando. Né? Isso está fora das nossas possibilidades. A única coisa que você tem controle é sobre si. E algumas partes de si, tá? E que nem sentimentos, a gente não tem controle sobre sentimentos. Percepções, eu não tenho controle sobre percepções. A única coisa que eu tenho controle é sobre comportamentos, que são os atos que eu faço, efetivamente. E a gente volta lá... A gente volta lá no começo do... A gente volta lá no começo do autoconhecimento, né, Fê? Exatamente. Porque o ser humano, ele é formado do quê? O ser humano, ele é formado de percepções. Essas percepções, elas passam e elas entram no nosso sistema de valores, né, que faz o modelo mental. Então, eu tenho uma percepção. Essa percepção, ela passa pelo meu modelo mental, para poder ter uma interpretação, né? Então, eu passo por algo e eu interpreto aquilo através do meu modelo mental. Esse modelo mental, ele é formado dos meus valores e das minhas crenças. Que, assim, pouco eu tenho controle, porque isso tudo foi imputado em mim pelas pessoas que estavam no meu convívio, coisa e tal. Só vou ter controle de valores, só vou pensar sobre isso quando eu sou adulta, né? E alguns adultos nem pensam, na verdade, sobre isso. E daí passa, olha que louco, eu tenho uma percepção, essa percepção passa pelo meu modelo mental. Esse modelo mental tem duas bases, os meus valores e as minhas crenças, que me faz ter um sentimento. Daí, e esse sentimento não consigo controlar. Então eu posso ter raiva, eu posso ter tristeza, eu posso ter felicidade, amor, são incontroláveis os sentimentos. A única coisa que eu posso controlar é qual é o comportamento que eu tenho frente ao sentimento que me foi apresentado. Então, se a única coisa que a gente tem controle é o nosso comportamento, vamos nos entender, né? Vamos nos autoconhecer, vamos nos debruçar sobre nós mesmos para que a gente possa direcionar todo esse corpo, né? Esse tempo e espaço que a gente vive, essa força que nós somos, para algo que, não sei nem se precisa direcionar para algo bom ou para ruim, mas pelo menos direcione para algo que você quer. Né? Então, esse eu acho que é o meu pensamento, sabe? É por isso que eu sempre oriento que as pessoas corram atrás de autoconhecimento, porque é ele que vai te trazer as rédeas da sua própria vida, e o planejamento e as metas vão te auxiliar nesse processo. Sim. A gente tem uma pergunta aqui, Fê. Ó, o Danilo pergunta, ele comenta assim: VUCA ou Bunny, o mundo não foi sempre assim? Uma coisa é as coisas acontecerem, outra coisa é nós realizarmos sobre isso, ou seja, nós entendermos o que estava acontecendo. E eu acho que eu concordo contigo, Danilo. Acho que nós sempre fomos VUCA e agora nós sempre fomos Bunny, só que a gente ainda não tinha pensado sobre isso. A gente estava vivendo numa ignorância, talvez, e nós não tínhamos colocado nome no que já estava acontecendo na nossa vida. Ele até comenta ali, o problema não pode ser simplesmente a necessidade de criarmos definições, nomenclaturas. Acho que é uma necessidade de ser humano, às vezes, colocar nome nas coisas, né? E a gente, é que só quando a gente coloca nome que a gente domina, né? A gente pega pra gente. Enquanto isso não é nosso. E daí as coisas simplesmente vão acontecendo. Acho que essa necessidade de nominar, de trazer, para a gente ter um domínio do que está acontecendo. O mínimo de domínio que a gente consegue. Né? Sim. O Hugo fez uma pergunta aí, pediu para você, Fê, diferenciar missão e propósito. O propósito, Hugo, é o que você veio fazer. E a missão também é. Então, eu, Fernanda, não diferencio muito missão de propósito. Tá? Eu acho que as duas coisas estão muito próximas. Quando a gente traz para um ambiente organizacional, né, nós fomos acostumados a missão, visão e valores. Tá? Então, esses são os três.
E, muito recentemente, nós temos trocado a missão, na minha opinião, tá? Nós trocamos a palavra missão pela palavra propósito. E nós trocamos a palavra valores por pilares e coisas assim. Então, eu acho que só é um jogo de palavras. Mas missão e propósito, do meu ponto de vista, estão muito parecidos, assim, que é o que você veio fazer. O que você, como pessoa, veio fazer no mundo, o que uma empresa, como CNPJ, veio fazer na sociedade. Agora eu vou aproveitar isso aí para jogar uma pitada, uma pimenta e conectar essas duas coisas, né, Fê? Na hora que a gente está falando de planejamento, de meta, de carreira, e aí a gente está frente a uma oportunidade, frente a um desafio, o quanto é importante a gente conseguir fazer uma avaliação das nossas com a da empresa ou do local para onde a gente está indo, né? Se a gente consegue ter a clareza disso e se as pessoas têm que se preocupar com isso na hora de escolher vivenciar esse desafio. Tem. Isso é primordial, tá? Primordial. Todas as empresas, elas são feitas por pessoas, com pessoas e para pessoas. Então, todo o propósito organizacional, ele está focado em gente. E quando eu me deparo com isso, eu como profissional, eu como funcionária, eu como parceira, colaboradora, qualquer nome que você queira dar, se eu não tiver alinhada com a missão, a visão, os propósitos, os objetivos da empresa que eu estou indo, né, acho que você está fadado ao insucesso. Então, o que eu sugiro? Que você, primeiro, se conheça, para entender o que é importante para você, né, o que para você, e até elenque, né, porque, obviamente, tem muitas coisas que são importantes para nós, mas tem coisas que são mais importantes, um pouquinho menos importantes, e a gente, elencando isso, e se autoconhecendo, entendendo os seus limites, ou seja, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, a gente para aí desse autoconhecimento e começa um conhecimento da sociedade, do mercado que você está e de todo o resto, que eu acho que é um funil mesmo. Né? Você vai definir o que é importante para você e você vai correr atrás de empresas que se autodeclarem dessa maneira. Depois você vai estudar essas empresas, né? Vai entender. Eu escolhi a empresa X, né? No caso, escolhi a LTS, que é a empresa que eu atuo hoje, que eu escolhi estar. A LTS, ela veio da onde? Ela vai para onde? Qual é a missão da empresa? Qual é a visão da empresa? Quais são os valores dessa empresa? Os valores dessa empresa, eles têm match com os valores que eu tenho? O que é da cultura organizacional eu tenho acesso? E quais são as informações que eu posso obter? Bate o telefone, liga lá, você sempre tem um coleguinha que conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém que trabalha na empresa. Pergunta lá, olha, como é que é lá? Conta, em vez de perguntar só o salário, que é né? Todo mundo faz esse esforço quando quer procurar salário. Mas faça outras perguntas além de salário. Assim, olha, como é que é a comunicação nessa empresa? O que essa empresa valoriza? Essa empresa, ela festeja as coisas? Quais são os rituais que acontecem nessa empresa? O que eles trazem para nós como importante? Se por um acaso um cliente bate na mesa e fala, eu tenho razão, como é que o gestor se posiciona? Ou seja, o que acontece no frigir dos ovos dessa empresa? Entenda isso, e se isso estiver alinhado com os seus objetivos, aí sim, se candidate para uma vaga lá. Aí sim, se aplique por uma posição dentro dessa organização. Porque você tem muito mais chances de ser feliz. Né? Outra possibilidade é quando você taca a mão no telefone, né? Se conhece primeiro, depois taca a mão no telefone, pergunta para as pessoas, entra no site da empresa, faz buscas, e essas buscas podem ser feitas em vários lugares. O LinkedIn, né? A maneira com que os funcionários da empresa se comportam no LinkedIn diz muito sobre a empresa. A maneira como a empresa se comporta dentro do site dela também diz muito. Existe um site que eu gosto muito de utilizar, ele se chama, no passado era o Love Mondays, agora se chama o Glassdoor. O Glassdoor, ele traz muito dessas informações sobre o que é importante, como é que as coisas acontecem dentro da organização.
E daí lá você pode imputar dados, né, e também pode retirar informações para que você possa fazer essa análise. Então, existem muitas maneiras. Uma simples busca do nome da empresa no Google diz quais são os processos que ela está passando, os principais clientes dela, quem já foi funcionário dela, quem não é. Então, fotos da empresa. Gente, a maneira com que a empresa se apresenta, uma empresa que não liga para a fachada, uma empresa que está, né, tá caindo aos pedaços, é uma empresa que vai tratar os seus funcionários muito parecida com o que ela trata a si mesma. Então, uma empresa que está com tudo caindo aos pedaços, né, que você passa na frente da empresa, a placa está caindo. Como é que você acha que ela trata o funcionário dela? Então, são essas associações que te ajudam no teu planejamento de carreira, que daí podem te direcionar para um lugar correto. Né? E isso agora, nesse momento de pandemia, muitas integrações sendo feitas em casa, às vezes você nem conhece o ambiente do escritório, leva-se semanas, até meses para você ir lá de fato conhecer a estrutura. É fundamental que você encontre formas de contato com isso, né? Daí eu acho que você pode usar e abusar do processo seletivo. E aí, como profissional de RH, eu posso trazer para vocês, gente, recrutador não morde, né? Qual é o objetivo do recrutador? O recrutador, ele tem a meta dele e a principal responsabilidade do recrutador é achar uma pessoa que tenha os hard skills adequados para ser competente e ser produtivo no que ela precisa fazer de cargo, e tenha os soft skills adequados para viver, conviver e usufruir e também imputar coisas, favorecer, né, a cultura organizacional. Então, esse o principal objetivo do recrutador, achar uma pessoa com os hard skills para atividade e com os soft skills para que ele seja membro daquela microsociedade. Que cada empresa é uma microsociedade, né? Com seus valores, com a sua cultura, com o seu clima organizacional, coisa e tal. Quando ele faz esse balanço, ele atinge o seu objetivo. Então, o recrutador, ele só quer isso. Então, todas as perguntas que ele faz, todas as análises que nós fazemos, é no sentido de nos certificarmos que a nossa escolha está mais próxima do adequado para aquela organização. E daí, eu acho que a mão é dupla. O candidato também precisa sair da posição passiva, do tipo, graças a Deus eu fui chamado para uma entrevista, vou responder tudo do jeitinho que ela quer. Não. A gente é um namoro. E no namoro, eu faço pergunta e eu digo o que é bom para mim. E a outra pessoa também faz perguntas e diz o que é bom para ela, e vocês entram num acordo. Uhum. Então, o que nós podemos fazer como funcionários nessa busca é usufruir do recrutador, né? Com empatia, com respeito, com educação, obviamente, mas tirar no máximo de informações possíveis. Perguntar para o recrutador mesmo o que está acontecendo, como é que a empresa lida com... Olha, a empresa lida como com relação à licença maternidade? Se por um acaso, para mim, for importante ter um filho nos próximos 2 anos, é óbvio que eu vou perguntar, olha, vocês trabalham com... como é que vocês dão auxílio? Como é que vocês tratam a maternidade dentro dessa empresa? A empresa rechata a maternidade, ela acha que ela não vai contratar mulher porque mulher engravida, ou ela acolhe esse profissional para que esse profissional produza mais ainda por ela estar sendo acolhida. Então, como é que essa empresa lida com isso? Você pode fazer essas perguntas, é seu papel, na verdade é sua responsabilidade, a carreira é tua. Se a carreira é tua, ou você corre atrás dela, você se programa, você se planeja, você traça metas, você faz todos os seus esforços possíveis para que esse namoro se torne um casamento frutífero, ou você vai ser aquele personagem, lembra que eu falei no início da live, que é aquele que está no mar, a onda vem para a direita e ele vai, a onda vai para a esquerda. Vai. Sabe, barquinho sem motor. Sim, a gente fala muito isso aqui da rede, Fê,
que muita gente entra aqui ou por indicação, ou porque vai conhecendo a gente e acaba que surge uma oportunidade, a gente traz o contato todo, né? A gente fala que começa no flerte, a hora que a pessoa tem o primeiro contato com a empresa, né? Então, às vezes é no site, ou aqui na live com a gente, ou nas interações que a gente tem lá no LinkedIn. E isso vai gerando aproximações, até que gera uma entrevista, e a pessoa depois é aprovada, vem a proposta. Então, o relacionamento começa muito antes disso. É o namoro, é esse namorico. Quando a gente entra na balada, a gente faz aquele scan, né, do tipo, se você gosta de moreno, cara, a primeira coisa que você faz é você mapeia os morenos. Né? Eu, como profissional do mercado, eu quero, não sei, né? Eu quero tal objetivo de carreira. Eu mapeio as empresas que podem me dar esse objetivo. E aí o meu gatinho, gente, vocês viram ele pulando aqui? É o Tyrion, né? É o meu gato anão do Game of Thrones. É verdade, ele é anão mesmo, um gato anão. Por isso que ele se chama Tyrion, ó. Passou. Oh. Então, eu acho que é nosso papel fazer isso, fazer esse mapeamento, fazer esse namoro, fazer esse processo para nos recolocarmos, ou nos colocarmos, ou nos recolocarmos numa empresa que esteja alinhada com os nossos objetivos. Pessoais, profissionais, de carreira, de tudo. É valor, é propósito, é missão, mas não é a missão da empresa apenas, é a minha pessoal. Sim, por isso que esse processo de autoconhecimento é tão importante, né? E assim, e se não está dando certo, se você fez uma escolha errada, ou se até você fez uma escolha certa, mas daí aconteceram algumas coisas na empresa onde você não está mais desconfortável, que você se torna desconfortável, cara, você é uma pessoa, você não é uma árvore, né? Você pode sair de lá. E pronto. Se planeje e saia. Vou planejar a minha recolocação profissional. E faça isso. Né? O mundo tem 500 possibilidades de felicidade. Você vai ficar infeliz por quê? Meu Deus do céu. Então é assim, o que eu quero fazer, aonde eu quero estar fazendo isso, e em quanto tempo eu quero estar fazendo isso, né? Sim. Isso parte de planejamento. Isso parte de metas. Isso parte de autoconhecimento, porque sem autoconhecimento você nem se dá conta de que isso está acontecendo e você nem se torna importante. Você vive infeliz e nunca se pergunta, putz, eu estou feliz? Não estou feliz, né? Porque esse tipo de questionamento é uma dádiva. Quem faz esse questionamento é dadivoso. E quem atinge, né, algum resultado, alguma conclusão, cara, já está à frente de muitas pessoas. Tem pessoas que vivem uma vida inteira, profissional ou pessoal, e não se perguntam se é aquilo que elas querem fazer. Que droga que deve ser isso. Que vida triste, né? Que vida triste, cara. Nossa, eu nasci e fui apresentada a uma religião pela minha família. E eu nunca me questionei se aquela religião é realmente o que eu gosto, o que eu acredito, o que eu entendo, se faz sentido para mim, eu só vou, né? E olha que louco, fazer a mesma coisa que isso dentro de uma empresa. Dou graças a Deus que eles me contratam, vou lá, trabalho, né? E pronto. E nunca me pergunto se o que eu estou fazendo faz sentido para mim, se eu estou orgulhoso do que eu faço, se o valor de salário que eu ganho está condizente com os esforços que eu trago, entre outras perguntas. Então, para mim, isso é muito natural. E eu, particularmente, acho que deveria ser natural para todas as pessoas, principalmente dentro do ambiente organizacional. Legal. Então, fazendo uma retrospectiva de tudo que a gente falou aqui, né, Fê? Então, a gente começou falando do Ikigai, né, que você falou que é uma excelente ferramenta para quem tem começo de carreira, né, avaliar suas questões íntimas, pessoais, isso ajuda muito a escolher qual o caminho que a pessoa pode começar aí nessa trajetória profissional, né? Sim. Você falou do SWOT. Falamos também sobre a SWOT e o Canvas. São duas ferramentas ótimas para você fazer transição de carreira, porque elas são um pouco mais amplas, né? E até profissionais mais maduros conseguem utilizar essa ferramenta melhor, né?
A gente não falou sobre elas, mas eu trago aqui o PDCA. Né? O PDCA é uma ótima ferramenta, também é uma ferramenta da administração, uma ferramenta de gestão. O PDCA, ele faz um ciclo, né, do planejamento, que é o plan, o fazer, que é o do, o checar, que é o check, e o act, o agir, que é o act. Né? Então, ele faz uma programação do que você trabalha aí dentro do PDCA. Nominaria aqui também o Kanban. O Kanban também é mais uma ferramenta que pode te ajudar em planejamento. O Kanban, ela veio da Toyota e ela trabalha com 3 bases, né? O teu to-do, o que você tem que fazer, o doing, né? O que você está fazendo nesse momento, e o que você já fez, o done. Então, você trabalha aí com post-it, com desenho, o que você quiser, mas você faz essa separação do que você tem que fazer, o que você está fazendo, o que você já fez. É uma ótima maneira de planejamento, também muito fácil, muito simples. Acho que essas são as ferramentas. E o Smart também, né? E o Smart falando de metas. Então, ferramentas para planejamento são essas. Não são apenas essas, tá? Essas são as que eu, Fernanda, já utilizei. Posso garantir que fazendo as devidas adaptações, funcionam. E para meta e objetivo também, né, são palavras muito próximas para mim. Eu sei que tem alguns autores que eles fazem diferenciação entre meta e objetivo, mas eu, Fernanda, eu acredito que para a nossa conversa isso não precisa muito. Então, tanto metas e objetivos, se vocês construírem as suas metas ou os seus objetivos utilizando o Smart, garantia de sucesso. Garantia de sucesso. Aquela planilhinha que você faz, não sei você, né? Mas eu faço todo dia 31 de dezembro. Dia 31 de dezembro eu abro o meu computador, né? Lá tem escrito lá. Acabei de fazer isso, né? Dia 31 de dezembro de 2020. Eu abri a minha planilha, tinha várias metinhas, né? Que eu tinha me traçado aí para 2020. O que eu faço? Peguei aquelas metas e coloquei a minha observação do lado. Putz, não atingi no todo, né, por causa disso, daquilo. Daí na metinha de baixo, atingi, ok, deu tudo certo, foi ótimo. Na outra, assim, não atingi por quê? Porque também mudaram os planos na metade do caminho. Então, ela não fez, num determinado momento, ela já não fez mais sentido. Então, eu replanejei, e daí a outra deu certo. Então, eu faço isso todos os anos. E esse retorno às suas metas num espaço de tempo que você vai determinar qual é, né? Se é um mês, se é 2 meses, se é um ano, é muito importante. Sim. Porque tem coisas que não estão no nosso controle, né? Só tem 2 coisas no mundo, as que a gente controla e as que a gente não controla. E as que a gente não controla são 99,9%. Então, pautado nisso, é óbvio que você vai ter que refazer planejamento, você vai ter que refazer meta. Então, se acostume a isso, né? Se organize para que isso seja feito. É importante, a gente não tinha falado sobre isso ainda, né? Tem uma... Revisitar o seu planejamento e as suas metas. Sim, tem uma ferramenta que eu conheci o ano passado, é um aplicativo, deve ter outros aí similares, tá? O pessoal depois dá uma procurada. 7 Waves, que é de 7 ondas. Então, você pula lá 7 ondas quando você faz as metas do próximo ano. E aí, eu coloquei algumas. Fê, esse ano, no comecinho do ano, eu fui olhar. Então, tipo, tinha doação de sangue, fazer exercícios, melhorar a alimentação. Aí você olha e vê o quanto de coisas, às vezes, você deixa pelo caminho ou faz pela metade. E aí não adianta fazer a meta se você não acompanhar, se você não fizer a manutenção disso, né? Sim. E essas metas que eu coloco no meu ano, são as metas que eu imagino que em um ano ter, né, que elas não precisam ser revisitadas com tanta frequência. Porque as metas que precisam ser revisitadas com mais frequência, eu não posso colocar nessa planilha, eu preciso colocar em outra. Porque senão perde o propósito, perde o sentido, daí ela fica inatingível, daí ela fica imensurável, e daí a meta perde o sentido, né? Entre outras coisas. Então, se você se organizar,
você faz as suas metas de curto, médio e longo prazo e vê o que faz sentido para você. Para mim, Fernanda, uma vez por ano é uma que eu gosto. E tem outras que eu faço, né, com uma frequência maior. Porque não existe... Tudo o que a gente falou aqui é o que deu certo para mim também, né? É a maneira que eu oriento as pessoas pautado no que deu certo para mim. E eu jamais tiro o protagonismo das pessoas sobre si, né? Às vezes o que dá certo para mim, você vai precisar fazer uma adaptação para dar certo para você, e outras não vai dar certo de jeito nenhum. E segue o baile, né? E acha a maneira que dá certo para você, então, desde que você se planeje e coloque meta. Não é? Tem uma última pergunta aqui do Rodrigo. Ele pergunta assim: Fê e Maristela, sobre metas. Qual o caminho correto? Debater previamente com a equipe, montar um plano de metas, ou já definir e apresentar para a equipe e realizar o ajuste se necessário? Olha, está trazendo isso para o ambiente organizacional, né? Sim. Então, eu acho que o gestor, né, ele tem mais informações, inclusive, para traçar as metas pautadas no planejamento estratégico da organização. Então, eu sempre acho que o gestor precisa olhar para cima, ou seja, precisa olhar para o planejamento estratégico da empresa, olhar para que lado que a empresa quer ir, e ele vai traçar um target, né? Um target do gestor que ele sabe que ali ele vai atingir lá. E esse target, sim, pode ser discutido, não necessariamente, mas ele pode ser discutido com a equipe e traz mais engajamento ser discutido, né? A equipe tende a se engajar se ela participar das tomadas de decisão. Então, dentro desse target, eu acho saudável o gestor trazer como traçar as metas, mesmo porque cada pessoa tem um cenário, né? Então, se eu for trazer isso para um ambiente comercial, imagine que eu tenho uma equipe, eu recebi um target da minha diretoria de que eu preciso vender 10 milhões nesse ano para manter o meu status quo. Né? Tipo, olha, Fernanda, não dá para faturar menos do que 10 milhões, senão eu vou ter que demitir gente. Ou senão eu não atinjo as minhas metas da empresa como um todo. Ok, com esse target, eu tenho 10 funcionários diferentes. Cara, cada um desses funcionários tem uma necessidade diferente, tem um cliente diferente, e daí, para isso, eu entendo que essa discussão, ela é muito válida. Porque, às vezes, eu coloco 3 mil a mais na meta de um, porque ele tem clientes que, né, tem um poder aquisitivo maior. Ou eu dou uma meta um pouquinho menor para esse, porque ele trabalha com muita capilaridade, né? Então, são muitos clientes em volume que compram pouco. Não sei, estou trazendo possibilidades aqui. Então, isso eu acho que o gestor deve fazer em conjunto com a sua equipe, pautado nas necessidades de cada um. Tá? Então, eu acredito numa meta total da empresa e depois numa discussão, mas também não uma discussão muito ampla, mas uma discussão daí sobre peculiaridades com os membros. Algumas metas o gestor pode trazer para o time e o time sugerir como, né? O caminho. Então, a meta é essa, como que a gente vai fazer para chegar lá, e aí engaja o pessoal nesse objetivo. E saliento que o profissional que participa de tomada de decisão de maneira transparente e clara, ele se engaja mais. Com certeza. Se torna pertencente à organização. Bom, Cris, você já quer atrapalhar aqui? Se o Cris chegou é porque o tempo acabou. Ô, Flávio, não muda? Os dois falando no mudo, né? Agora a gente não é mais inimigos do fim, agora nós somos amigos do fim. Que cute. É que o pessoal sempre fala que a gente sempre enrola, a gente falou, cara, agora vamos tentar ficar pelo menos dentro do time ali, a gente tem uns minutinhos de margem de erro aí, dos acréscimos do árbitro. A gente tem uma métrica muito importante nas lives, né, Matheus? Essa métrica aí é importante mesmo. Luigi é meu filho, Fernanda, e o meu filho toma banho 8h30. O pessoal fala que a meta é por causa do banho do Luigi, mas não é por isso, é para o vídeo não ficar muito longo, né, pra galera criar mais coragem de assistir. O cara olha lá um vídeo de 3 horas, não toma coragem de assistir, né? Cara, mas eu sempre falo assim, tudo que vocês assistirem que é meu, que é gravado, que dê pra você colocar no speed, coloca.
2x, né? Eu Coloca só no 2x, né? nesse Coloca no 2x. Eu sou bom de assistir vídeo em 2x. Cara, Eu tô tudo é acostumado em assistir vídeo em 2x também. O Alves Tudo, Esquilos, tudo, né? tudo. Sempre o Alves Esquilos que tá falando, né? Tudo tá desse jeito agora. Meu YouTube já fica em 2x até na TV, velho. Meninas, Gente, vocês parabéns. que estão assistindo aí, vocês têm alguma pergunta para nós? Milhares, Não, né? claro, Milhares. O tempo não permite, mas tem milhares de perguntas. Mas assim, eu não vou passar de ignorante, né? O Bunny eu conheço, eu lidei muito com ele quando era pequeno, o Super Bunny, né? Tinha lá no Amiga 2, lidei muito com ele, não vou passar vergonha, né? E o Smart, meu vizinho, tem aqui, né? O Cris sempre com a piadinha de tiozão, né? Pra fechar com a chave de ouro. Só vai 2, né, Cris? Só vai 2, meu vizinho tem aqui, às vezes a gente precisa dar a meta é só 2 por vez, né? Só tem duas então, metas por vez. Só para não, né, passar desapercebido, né? O Vuca Vuca é o que a gente fazia, né, Fernanda? Nos fins da vida. Na época de solteiro. Na verdade, sai na época de solteiro. Comunidade de software livre, cara. Não, mas a gente precisava estar solteiro para fazer o Vuca Vuca, né, Fernanda? Tô enchendo o saco. A gente não conta. Mas já não tem. A gente fica feliz que naquela época era o início das redes sociais, né? O Orkut era recém-chegado. O tempo bom, né? A vida não era um filme, né? A vida não era um filme, né? O ICQ, cara, era só depois da meia-noite. Exatamente. Né? Na época da discada, né? Só num Eu fui muito feliz. Eu aprontei pra caramba, mas eu aprontei antes das redes sociais. Não tem quando a vida não era um vídeo. Deu sorte, né? Deu sorte. De lá pra cá, minha postura é ilibada. Quando a vida não era um vídeo. Tem um vídeo de muito antigamente que era um dos primeiros celulares com câmera, né? Da Gradiente ainda. Aí era meio que um cinema acontecendo, ia filmando tal, tudo, né? Aí a propaganda falava: a vida é um vídeo, só faltava a câmera. E eles estavam certos, né? É exatamente isso. Pessoal, meninas, obrigado demais. Podemos fazer aí depois um 2.0, uma live só de perguntas e respostas. Tenho várias aqui. Tomei nota de uma sopa de letrinhas aí também para estudar, né? Isso que é muito legal dessas lives também. A gente vai vendo, puta, me interessei por isso. E tem também outras metodologias, outras técnicas aí, como Pomodoro, né? Que eu já pratiquei, já testei, algumas me dou muito bem. Também Pomodoro e mussarela. Exato, né? Aquele jeito, né, Cris? Aquele jeito, Matheus, é nóis, Matheus. Mas o tempo é curto, eu gostaria de agradecer. Agradecer demais as meninas aí pelo bate-papo, pelos ensinamentos. Fernanda, obrigado demais por vir aqui compartilhar com a gente aí nas nossas comunidades. Conte com a gente para compartilhar um pouco do nosso conhecimento também com as suas comunidades. Estamos sempre à disposição. Se precisar falar de cloud, falar de tecnologia, falar de pessoas, né, Mari? Conta com a gente aí sempre, tá? Vamos dividir um pouquinho do que a gente sabe, porque chupinhar dos outros a gente está fazendo o tempo todo, né? Então a gente precisa também devolver um pouquinho, né? Obrigado demais por ter devolvido esse tantão aí hoje, Mari e Fê. Lembrando que essa live, né? Porque a gente é chique, né, Matheus? A gente é youtuber profissional, né? Essa live é uma live collab, né? Então a gente tem da rede e LTS Consulting juntos, papo de cidadania, né? Então a gente já tem uma live collab já, Matheus. A gente já é chique. É uma live community, né? Uma live community. Show de bola. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço muito o convite. Mesmo, fiquei muito lisonjada pelo convite e fiquei feliz de trazer um tema que tem tanta proximidade comigo como pessoa e como profissional. E é isso. Obrigada, agora gente. A gente vai se ver na quinta-feira, às 16 horas. A senhora Maristela estará lá de novo como host. Por que às 16? Porque a gente vai. Gente chique, né? A gente vai tomar quase um café da tarde, entendeu? Então, tipo. Gente chique não, a Fernanda é super chique e veio aqui às 19. Vamos lá e puxar a orelha. Pelo amor de Deus, não tira a minha elegância. Mas a Fernanda, ela é de casa, entendeu? A Fernanda é dona de tudo, entendeu? Para não falar outra coisa. Eu cheguei aqui com todo mato mesmo, né? Então...
Ah, sim, a Fernanda já é de casa, mas quinta-feira, às 16 horas, por questões de agenda, e para a gente conseguir entregar esse mês conforme planejado, né? Que o tema vai ser autogestão, e aí a gente fecha as questões de carreira aí com sucesso, né? É isso, gente. Excelente. E sexta-feira estamos de volta também com novidades da semana, às 9 horas da manhã. Não percam, se não assistiu semana passada, entre lá nos vídeos que tem o histórico da semana passada, incluindo novidades da semana, e as outras também, e as outras lives que a gente fez relacionado a autogestão e gestão de carreiras. Beleza, pessoal? Obrigado demais. Boa noite. Tchau, gente. Voltem sempre. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau.